Você já imaginou como um único momento pode despedaçar uma vida inteira? E se, décadas depois, um detalhe insignificante, quase invisível, trouxesse a chance de juntar todos os cacos? A história de hoje é sobre um segredo guardado por mais de 25 anos, uma dor que o dinheiro não pôde curar, e uma faxineira que, sem saber, carregava no peito a chave para um passado perdido. Prepare-se para uma jornada de cortar o coração, que prova que o destino, às vezes, escreve suas linhas mais importantes nos lugares mais inesperados. Nossos protagonistas vivem em mundos opostos, na mesma cidade de São Paulo. De um lado, temos Ricardo Almeida, um dos maiores nomes do ramo da construção civil. Ele vive em uma mansão, comanda um império de um escritório no topo da Avenida Berrini, mas acorda toda noite com o mesmo pesadelo: o rosto de sua filhinha, perdida há 26 anos. Do outro lado, temos Júlia Santos. Ela mora na periferia da Zona Leste e enfrenta uma jornada de 3 horas todos os dias para chegar ao trabalho, onde limpa os luxuosos escritórios que Ricardo construiu. Mãe solteira, ela luta para dar uma vida digna à sua filha Vitória, carregando consigo apenas uma vaga lembrança de sua infância e um misterioso pingente de prata que usa desde que se entende por gente. O sol mal havia despontado no horizonte cinzento de São Paulo, mas Ricardo Almeida já estava em seu escritório no 30º andar. A cidade se espreguiçava lá embaixo, um monstro de concreto e sonhos adormecidos. Ele passara a noite em claro, revisando planilhas que não conseguiam prender sua atenção. A verdade é que sua mente estava a quilômetros dali, presa em um vagão de trem de 26 anos atrás. Um ruído baixo o tirou de seus pensamentos. Era a equipe de limpeza. Uma mulher jovem, de rosto cansado e cabelos presos sob um lenço, passava um pano úmido no piso de mármore. Ricardo a observou distraidamente, um fantasma anônimo em seu império. Mas então, a luz da manhã bateu em um ponto prateado no pescoço dela. Um pequeno pingente. Uma chave. O coração de Ricardo parou. O ar em seus pulmões congelou. Não podia ser. Era uma peça comum. Mas o desenho era idêntico. Uma onda de vertigem o atingiu, e o escritório de luxo ao seu redor se desfez, dando lugar ao som ensurdecedor de um trem em movimento. A memória o transportou para um domingo ensolarado. Ele, um jovem operário com as mãos calejadas, segurava a mãozinha de sua filha de 3 anos, Júlia. Seus olhos azuis, grandes e curiosos, brilhavam para o mundo. Tinham passado o dia em um parque nos arredores da cidade, um raro dia de folga e felicidade pura. No caminho de volta, na caótica estação da luz, ela viu o pingente em uma pequena vitrine de bijuterias. "A chave, papai. Eu quero a chave mágica", ela pediu, pulando de alegria. Ele comprou. Um pequeno luxo, um pedaço de prata que selou a felicidade daquele dia. Ele se lembrava de colocar o cordão encerado no pescoço dela, o metal frio contra a pele quente da criança. Ela sorriu, um sorriso que era o centro de seu universo. Mal sabia ele que aquele pequeno objeto se tornaria a única relíquia de um paraíso prestes a ser perdido para sempre. Uma testemunha silenciosa da tragédia que estava a poucos minutos de acontecer. Dentro do trem da CPTM, a atmosfera mudou. A luz dourada do fim de tarde deu lugar a uma penumbra opressiva. 3 homens entraram no vagão na última parada, trazendo consigo um ar de ameaça. Eles falavam alto, riam de forma agressiva, e ninguém ousava encará-los. Ricardo sentiu um calafrio. Abraçou sua filha, que adormeceu em seu colo, exausta pelo dia de brincadeiras. Ele a cobriu com seu casaco, o cheiro dela o acalmando. Uma vontade incontrolável de fumar um cigarro o dominou, um vício que usava para acalmar os nervos. "É rápido", pensou. "Ela está dormindo. O que pode acontecer?" Ele se levantou e caminhou até a plataforma entre os vagões. O vento frio batia em seu rosto enquanto ele acendia o cigarro.
Foi seu último momento de paz. A porta atrás dele se abriu com um tranco. Eram eles. Os 3 homens o cercaram no espaço apertado, o cheiro de álcool barato preenchendo o ar. O inferno estava prestes a começar. Júlia acordou com o som estridente do despertador às 4 da manhã. O pequeno apartamento em São Miguel Paulista ainda estava mergulhado na escuridão. Ao lado, em um colchão no chão, sua filha Vitória, de 10 anos, dormia profundamente. Júlia se levantou em silêncio, sentindo a dor familiar na lombar. Cada dia começava com essa batalha contra o cansaço. Enquanto a água para o café fervia, ela observava o rosto sereno da filha. Vitória era seu mundo, sua razão para enfrentar a jornada diária de quase 3 horas até a Avenida Berrini. Ela queria mais para a filha. Queria que Vitória tivesse as oportunidades que ela nunca teve. Um diploma universitário, uma profissão, uma vida sem a humilhação de ser invisível. Pegou o pequeno pingente de chave que nunca tirava do pescoço. Era seu amuleto, a única conexão com um passado que não conseguia lembrar. Quem o teria dado a ela? Em seus sonhos mais otimistas, imaginava uma mãe amorosa, um pai protetor. Na realidade, sabia que era apenas um pedaço de metal encontrado com uma órfã. A jornada de Júlia era um microcosmo da desigualdade de São Paulo. Primeiro, o ônibus lotado, onde as pessoas se espremiam em um calor sufocante. Depois, a estação de trem, uma massa de gente correndo para não perder o próximo vagão. Ela colocava seus fones de ouvido baratos, uma tentativa de criar uma bolha de sanidade no meio do caos. As músicas a transportavam para longe, para um mundo onde ela não era apenas a faxineira. Às vezes, ela observava os outros passageiros, rostos cansados, marcados pela mesma rotina exaustiva. Eram todos guerreiros anônimos, lutando suas batalhas diárias em troca de um salário que mal pagava as contas. Ao chegar à moderna estação Berrini, o contraste era brutal. Carros importados, pessoas em ternos caros, o cheiro de perfume no ar. Ela se sentia como uma alienígena, atravessando um portal para um universo ao qual não pertencia. Encolhia-se, tentando ocupar o mínimo de espaço possível. Sua invisibilidade era sua armadura. Ao entrar no imponente edifício comercial, o cheiro de produtos de limpeza a recebia como um velho conhecido. Era o cheiro de sua vida. O silêncio dos corredores vazios antes da chegada dos funcionários era seu refúgio. Ali, ela era a rainha de seu pequeno reino de baldes e panos. Enquanto limpava o chão reluzente do hall de entrada, via seu reflexo distorcido. Uma mulher de quase 30 anos, com a aparência de quem já viveu 50. Os sonhos da juventude haviam sido substituídos pela realidade dura. Ela sonhara em ser confeiteira, em criar doces que trouxessem alegria às pessoas. Mas a gravidez inesperada e o abandono do pai de Vitória a forçaram a abandonar o curso técnico. Leandro, com seu sorriso fácil e promessas vazias, desapareceu assim que soube da criança, deixando-a com um coração partido e uma vida para criar. Ela não se arrependia. Vitória era sua maior alegria. Mas às vezes, na solidão da madrugada, ela se perguntava como teria sido sua vida se as coisas tivessem sido diferentes. O ataque no trem foi rápido e brutal. "Passa a carteira, otário", disse o líder do grupo. Ricardo hesitou por uma fração de segundo. O dinheiro era o salário do mês inteiro. A resposta foi um soco no estômago que o deixou sem ar, seguido por outro no rosto. O gosto de sangue encheu sua boca. A adrenalina e o instinto de proteção o fizeram reagir. Ele conseguiu acertar um golpe, mas eram 3 contra 1. Os socos e chutes vinham de todos os lados. A dor era aguda, lancinante. Ele caiu no chão imundo da plataforma, tentando proteger a cabeça. Seus pensamentos eram um borrão de pânico, mas uma imagem se destacava. O rostinho de Júlia dormindo no vagão. Ele precisava voltar para ela. A última coisa que viu antes de perder a consciência
Foi uma bota vindo em direção ao seu rosto. Depois, apenas escuridão e o som do trem que se afastava, levando sua filha para longe dele, para sempre. Ricardo acordou em um leito de hospital público. A cabeça latejava, o corpo todo doía. Uma enfermeira lhe disse que ele teve sorte. Maquinistas de outro trem o encontraram caído nos trilhos, inconsciente. Tinha sido roubado e jogado para fora do trem em movimento. Um milagre estar vivo. Mas onde estava Júlia? O pânico o engoliu. Ele arrancou os fios que o monitoravam e tentou se levantar, gritando o nome da filha. A polícia foi chamada. Sua esposa, Camila, chegou, o rosto desfigurado pelo desespero. As buscas começaram. Cartazes com o rostinho sorridente de Júlia foram espalhados por toda a cidade. Dias se transformaram em semanas, semanas em meses. Nenhuma pista, nenhum sinal. A culpa o consumia como um ácido. Por que ele a deixou sozinha? Por que foi fumar aquele maldito cigarro? Aquele momento de fraqueza havia custado a vida de sua filha e destruído sua família. Camila nunca o perdoou. O silêncio entre eles se tornou um abismo e o casamento desmoronou sob o peso da tragédia. De volta ao presente, no silêncio de seu escritório, Ricardo tremia. A faxineira continuava seu trabalho, alheia ao turbilhão que provocara. Ele precisava saber. Mas como abordar uma completa estranha e perguntar sobre a origem de seu pingente? Pareceria loucura. Ele observou o rosto dela com mais atenção. Os olhos eram castanhos, não azuis como os de sua Júlia. Mas o formato do rosto, a maneira como ela inclinava a cabeça, havia algo, uma familiaridade fantasmagórica que o arrepiava. Ele pegou o telefone e ligou para Letícia, sua secretária. Letícia, bom dia. Você tem a ficha da nova funcionária da limpeza? Aqui está no meu andar agora. Preciso do nome completo e de algumas informações. É para um programa de benefícios da empresa. Mentiu, a voz rouca. Cada segundo de espera era uma tortura. Ele precisava de um nome. Precisava de uma pista que confirmasse ou destruísse a esperança insana que brotava em seu peito. O nome no arquivo era Júlia Santos. Júlia, o mesmo nome. Ricardo sentiu o chão sumir sob seus pés. Poderia ser uma coincidência? Sim, Júlia era um nome comum. Mas junto com o pingente, a coincidência se tornava assustadora. Ele passou o resto da manhã em um estado de transe, incapaz de se concentrar. As memórias o assaltavam em ondas. O riso de sua filha, o toque de suas mãos pequenas, o cheiro de seus cabelos. Por anos, ele tentara enterrar essa dor sob o trabalho, construindo um império como uma forma de penitência. Casou-se novamente com Mariana, uma mulher boa e gentil, e teve outros 2 filhos, Tiago e Clara. Ele os amava, mas sempre houve um espaço vazio em seu coração, um luto que nunca terminou. Sua filantropia, as doações generosas para abrigos e hospitais infantis, tudo era uma tentativa de barganhar com o destino, de pagar por seu erro. Mas a culpa era uma dívida impagável. Júlia terminou seu turno. O corpo doía, mas a sensação de dever cumprido trazia um pequeno alívio. Ela estava guardando seu material de limpeza na copa, quando ouviu uma voz atrás dela. Com licença. Ela se virou e deu de cara com o dono da empresa, o todo-poderoso Ricardo Almeida. Ela gelou. Teria feito algo errado, deixado uma mancha no chão. Seu coração disparou. Sim, senhor, respondeu a voz quase inaudível. Ricardo a encarava com uma intensidade que a deixou desconfortável. Os olhos dele não viam uma faxineira, pareciam perscrutar sua alma. E eles estavam fixos no seu pescoço, no seu pingente. Posso fazer uma pergunta um tanto pessoal? Ele disse, a voz embargada. Esse colar, onde você o conseguiu? A pergunta era tão inesperada, tão bizarra, que Júlia ficou sem reação. Porque o homem mais importante daquele prédio estaria interessado em sua bijuteria barata.
Júlia apertou o pingente instintivamente, um gesto de proteção. Eu o tenho desde sempre, gaguejou. Eu cresci em um abrigo. Estava comigo quando me encontraram. É a única coisa que tenho do meu passado. Os olhos de Ricardo se encheram de lágrimas, para o espanto completo de Júlia. Homens como ele não choravam na frente de faxineiras. Um abrigo? Ele sussurrou, mais para si mesmo. Onde você foi encontrada? Você sabe? A conversa se tornava cada vez mais surreal. Na Estação da Luz, eu acho. É o que me disseram. Eu tinha uns 3 anos. Cada palavra de Júlia era como um prego cravado no peito de Ricardo. Estação da Luz. 3 anos. O pingente. As peças do quebra-cabeça se encaixavam de uma forma terrível e maravilhosa. Ele sentiu as pernas fraquejarem. Tinha que ser ela. Depois de 26 anos de busca silenciosa, de noites em claro e de um luto sem fim, ela estava ali, limpando o chão de seu escritório. Ricardo a convidou para sua sala, um ambiente tão luxuoso que Júlia se sentiu intimidada, com medo de sujar o tapete persa com seus sapatos gastos. Com a voz trêmula, ele começou a contar sua história. Falou de um domingo feliz, de uma filha chamada Júlia, de um passeio de trem e de um ataque brutal. Descreveu o pingente de chave que comprara naquela tarde, o último presente que deu à sua menininha. Enquanto ele falava, Júlia sentia um arrepio percorrer sua espinha. As imagens que ele descrevia pareciam despertar ecos em sua própria mente. Fragmentos de sonhos, sensações perdidas. A imagem de um homem alto sorrindo para ela. O balanço de um trem. Um sentimento de pânico e abandono. Eram flashes, borrões sem nexo que a assombraram por toda a vida. Agora, eles começavam a fazer um sentido aterrorizante. Ela olhou para o homem à sua frente, o rosto marcado pela dor, e viu mais do que seu chefe. Viu uma familiaridade que não conseguia explicar. Quando Ricardo terminou, o silêncio na sala era pesado, carregado de décadas de dor e incerteza. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Júlia. Eu não sei o que dizer. Ela conseguiu articular. Isso é impossível. Eu sei que parece, disse Ricardo, aproximando-se lentamente. Mas meu coração me diz que é você. Júlia, eu acho que sou seu pai. A palavra pai soou estranha, vinda de um estranho. Uma palavra que para ela sempre fora um conceito abstrato, uma figura ausente em sua história. Mas ao olhar nos olhos daquele homem, ela viu um sofrimento tão profundo, tão genuíno, que a barreira entre eles começou a ruir. Poderia ser verdade? Poderia sua vida inteira de solidão e luta ter começado com uma tragédia como aquela? A esperança, um sentimento que ela aprendera a reprimir, começou a florescer em seu peito, frágil e assustada. Júlia não conseguia processar a enxurrada de emoções. Raiva, tristeza, confusão e uma faísca de alegria se misturavam dentro dela. Se ele era seu pai, por que ela cresceu sozinha? A história dele explicava, mas a dor de uma vida de abandono não se apaga com uma conversa. Ricardo parecia ler seus pensamentos. Eu nunca parei de procurar. Nunca. Gastei fortunas com detetives, mas não havia pistas. Você sumiu sem deixar rastros. Eu pensei que o pior tinha acontecido. Sua voz falhou. Todos os dias, por 26 anos, eu vivi com a culpa de ter te deixado sozinha naquele vagão. Um erro de 1 minuto que me custou uma vida inteira. A vulnerabilidade em sua voz a desarmou. Aquele homem poderoso era, por dentro, tão quebrado quanto ela. Eles eram 2 sobreviventes da mesma tragédia, cada um carregando suas cicatrizes de uma forma diferente. Júlia pensou em Vitória. Sua filha sempre perguntava sobre o avô. O que ela diria? Eu tenho uma filha, disse Júlia, a voz um pouco mais firme. O nome dela é Vitória. Ela tem 10 anos. O rosto de Ricardo se iluminou em meio às lágrimas. Uma neta, eu sou avô. A ideia pareceu ancorá-lo.
trazendo um vislumbre de futuro em meio a um passado tão doloroso. Ele, que havia perdido a chance de ver sua filha crescer, agora tinha a chance de ser avô. Era um presente inesperado, uma segunda chance que ele nunca imaginou ter. A existência de Vitória tornava tudo ainda mais real, mais urgente. Havia uma nova geração, um novo elo naquela corrente quebrada que precisava ser consertado. Para ter certeza absoluta, para silenciar qualquer dúvida que pudesse restar, Ricardo propôs um teste de DNA. Júlia concordou imediatamente. Ambos precisavam da prova científica para acreditar em algo tão milagroso. A espera pelos resultados foi a semana mais longa de suas vidas. Júlia continuou trabalhando, mas agora o prédio não parecia mais um lugar estranho. Cada corredor, cada janela, parecia diferente. Ela olhava para Ricardo quando o via de longe, e uma conexão inegável os unia. Ricardo, por sua vez, mal conseguia trabalhar. Ele ligava para o laboratório todos os dias. A ansiedade era quase insuportável. E se ele estivesse errado? E se fosse apenas uma coincidência cruel do destino? A esperança era tão grande que o medo de perdê-la novamente era paralisante. O telefonema do laboratório chegou em uma tarde chuvosa. Ricardo atendeu com as mãos trêmulas. Do outro lado da linha, uma voz profissional confirmou o que seu coração já sabia. A probabilidade de parentesco era de 99,99%. Ele era o pai de Júlia Santos. Ricardo desligou o telefone e chorou. Chorou como não chorava desde a noite em que sua filha desapareceu. Eram lágrimas de alívio, de alegria, de dor por todo o tempo perdido. Ele imediatamente ligou para Júlia. É você, minha filha. É você. Do outro lado, Júlia caiu de joelhos no chão de sua pequena sala, o telefone pressionado contra o ouvido, e deixou as lágrimas de uma vida inteira de solidão finalmente correrem livremente. Ela não estava mais sozinha no mundo. Ela tinha um pai. Ela tinha uma história. A primeira coisa que Ricardo fez foi levá-la para conhecer Camila, sua primeira esposa e mãe de Júlia. Camila vivia em outra cidade, uma mulher marcada pela tristeza que o tempo não curou completamente. O reencontro foi uma explosão de emoção. Ao ver Júlia, Camila a reconheceu instantaneamente. Eram os olhos, o sorriso, algo na essência dela que o tempo não havia apagado. Elas se abraçaram e choraram por horas, um abraço que curava 26 anos de separação. Para Júlia, sentir o toque de sua mãe era como encontrar um porto seguro depois de uma vida inteira à deriva. A dor do passado começou a dar lugar a uma nova e frágil sensação de pertencimento. Sua família, que antes era uma fantasia, estava se tornando real. A vida de Júlia mudou da noite para o dia. Ricardo insistiu que ela e Vitória se mudassem para sua casa. Foi estranho e avassalador. Sair de seu pequeno apartamento na Zona Leste para uma mansão no Morumbi era como entrar em um filme. Vitória, sua filha, ficou maravilhada com o espaço, com o jardim, com o quarto que agora tinha só para ela. Conhecer seus novos tios, Tiago e Clara, foi uma alegria. As crianças se deram bem imediatamente, como se a ligação familiar superasse qualquer diferença social. Mariana, a esposa de Ricardo, recebeu Júlia e Vitória com um calor e uma generosidade que dissiparam qualquer receio. Ela estava genuinamente feliz por ver o marido finalmente encontrar a paz que tanto procurara. A casa, antes silenciosa e marcada por uma tristeza velada, encheu-se de risadas e da agitação de uma família que se redescobria. Júlia não quis parar de trabalhar, mas Ricardo lhe deu um novo cargo em sua empresa. Começou como assistente administrativa, aprendendo os meandros do negócio. Ele também pagou por sua faculdade. Júlia se matriculou no curso de gastronomia, resgatando seu antigo sonho de se tornar confeiteira. Aos poucos, a mulher cansada e invisível dava lugar a uma pessoa confiante e cheia de planos. A mudança mais profunda, no entanto, não era material. Era a sensação de ter raízes,
de pertencer a algum lugar. Era poder ligar para seu pai no meio do dia, ou abraçar sua mãe nos fins de semana. Eram as pequenas coisas que preenchiam o vazio que ela carregara por toda a vida. Ricardo, por sua vez, parecia ter rejuvenescido. O peso da culpa que o encurvara por décadas finalmente foi levantado. Ver Júlia e Vitória em sua casa todos os dias era um milagre que ele agradecia a cada momento. Ele se tornou um avô babão, ensinando Vitória a andar de bicicleta, ajudando-a com o dever de casa, tentando compensar o tempo perdido com sua filha através de sua neta. A tragédia do passado nunca seria esquecida. As cicatrizes permaneceriam. Mas agora, elas eram um lembrete não apenas da dor, mas também da resiliência do espírito humano e da força do amor que, mesmo depois de 26 anos, encontrou um caminho de volta para casa. Numa tarde de domingo, a família estava reunida no jardim. O cheiro de churrasco no ar, as crianças correndo na grama. Júlia observava a cena, sentada ao lado de Ricardo. Ela tocou o pingente de chave em seu pescoço. Sabe, disse ela, eu costumava pensar que esta chave não abria porta nenhuma, que era só um pedaço de metal sem sentido. Ricardo segurou a mão dela. E agora? Júlia sorriu, um sorriso genuíno e cheio de paz. Agora eu sei, ela não abre uma porta, ela abriu a minha vida de volta. Olhando para sua filha brincando com os novos primos, para o pai ao seu lado e para o futuro que se estendia à sua frente, ela entendeu que, às vezes, as jornadas mais longas e dolorosas nos levam aos destinos mais bonitos. Ricardo ainda se maravilhava com a cadeia de eventos que os trouxera até ali. Se Júlia não tivesse conseguido aquele emprego específico, naquele prédio exato, se ele não tivesse decidido ir ao escritório mais cedo naquele dia, se a luz não tivesse batido no pingente daquele jeito, eram tantos ses, tantas improbabilidades, que parecia um roteiro escrito por uma força maior. Ele compartilhou esses pensamentos com Mariana uma noite. Ela sorriu e disse, não foi o acaso, meu amor. Foi o seu coração. Você nunca desistiu dela, nem por um dia. De alguma forma, a sua esperança a chamou de volta para você. E ele soube que ela estava certa. Aquele amor de pai, mesmo soterrado pela culpa e pelo tempo, nunca morreu. Continuou pulsando, silencioso, até que finalmente encontrou o caminho para casa. Júlia, agora estudando, começou um pequeno negócio de doces nos fins de semana. Seus bolos e brigadeiros gourmet fizeram sucesso entre os amigos e vizinhos do condomínio. Era o começo de seu sonho se tornando realidade. Um sonho que ela construía com suas próprias mãos, não mais por necessidade de sobrevivência, mas por pura paixão. Vitória, sua filha, florescia no novo ambiente. Tinha acesso a uma boa escola, a aulas de música e, o mais importante, ao amor de uma família grande e barulhenta. Ver a felicidade da filha era a maior recompensa de Júlia, a prova final de que todas as suas lutas valeram a pena. A história deles se tornou um lembrete para todos ao redor de que a vida é imprevisível, que a dor mais profunda pode, um dia, se transformar em uma alegria avassaladora. Ricardo continuou com seu trabalho filantrópico, mas agora com um novo propósito. Ele e Júlia criaram uma fundação para ajudar jovens que saem de abrigos a conseguirem seu primeiro emprego e a ingressarem na universidade. Eles queriam usar sua história milagrosa para criar oportunidades reais para outros que, como Júlia, começaram a vida sem nada além de esperança. A jornada de cura não foi instantânea. Havia dias de estranhamento, momentos em que a nova realidade parecia frágil demais. Tentar construir em meses uma relação que deveria ter sido cultivada por décadas era um desafio. Havia conversas difíceis, lágrimas e a necessidade de muita paciência de todos os lados. Júlia teve que aprender a confiar, a aceitar ajuda, a se ver como merecedora daquela nova vida. Ricardo teve que aprender a perdoar a si mesmo,
a deixar de lado o fantasma do pai que falhou para abraçar a realidade do pai e avô que ele era agora. Um detalhe curioso veio à tona durante uma conversa com Camila. Ela contou que, na noite anterior ao desaparecimento, a pequena Júlia havia feito um pedido antes de dormir. Mamãe, promete que o papai nunca vai me perder? Uma pergunta inocente de uma criança de 3 anos que, à luz da tragédia, soava como uma premonição assustadora. Aquela lembrança trouxe uma nova camada de dor, mas também de admiração pela força de todos eles em superar um destino que parecia ter sido cruelmente traçado. A promessa havia sido quebrada, mas o amor por trás dela resistiu ao teste mais duro que se pode imaginar. Meses depois, Júlia abriu sua primeira confeitaria. Um lugar pequeno e charmoso, com cheiro de açúcar e felicidade. No dia da inauguração, toda a família estava presente. Ricardo, com os olhos brilhando de orgulho, cortou a fita inaugural ao lado dela e de Vitória. Ele olhou para sua filha, agora uma empresária confiante, uma mãe incrível, uma mulher que transformou sua dor em doçura. Ele se lembrou da faxineira de rosto cansado que vira meses antes e mal podia acreditar na transformação. O pequeno pingente de chave ainda brilhava em seu pescoço, não mais como um símbolo de um passado perdido, mas como um farol que a guiou através da escuridão de volta para a luz. Naquela noite, Ricardo entrou no quarto de Júlia e a encontrou lendo para Vitória. A cena era tão doméstica, tão perfeita, que seu coração se encheu de uma gratidão imensa. Ele se sentou na beirada da cama, algo que sonhou em fazer por 26 anos. Eu te amo, minha filha, ele disse, a voz baixa para não acordar a neta que já cochilava. Júlia fechou o livro e sorriu. Eu também te amo, pai. Pela primeira vez, a palavra soou completamente natural, preenchendo o último espaço vazio em seu coração. A chave não havia apenas aberto as portas do passado. Ela havia destrancado um futuro que nenhum deles jamais ousou sonhar. E assim, um simples pingente de prata, comprado em uma tarde de domingo, tornou-se o fio condutor que reconectou duas vidas separadas pela violência e pelo acaso. A história de Ricardo e Júlia nos mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, a esperança pode ser encontrada nos detalhes mais inesperados. Ela nos lembra que a culpa pode ser um fardo pesado, mas o perdão, especialmente o auto-perdão, é a chave para seguir em frente. E, acima de tudo, prova que os laços de família, mesmo quando esticados ao limite pelo tempo e pela distância, possuem uma força extraordinária para se refazer e curar. A família Almeida, agora completa, começou um novo capítulo, um em que cada dia juntos era uma vitória contra o passado. Muito obrigado por assistir a esta história emocionante. Se você também se comoveu, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para mais histórias como esta e compartilhar sua opinião nos comentários. E agora, eu pergunto a você: você acredita em destino ou em coincidência? Deixe sua resposta abaixo.